Foco no Afeto de número 192. Tema: procrastinação e como sair disso. Gente, quem não se surpreendeu até hoje, em algum momento da vida, procrastinando? Para quem não sabe o significado dessa palavra, é aquela mania que a gente tem de adiar, né? Procrastinar é adiar, você deixar para depois, deixar para amanhã, dar uma enrolada. Na hora de falar, você dá muita volta para falar uma coisa, a pessoa pergunta para você que horas são, aí você fica 5 horas explicando a origem do relógio, a mecânica quântica quando fala sobre tempo e espaço, porque relógio é relativo a tempo. Você enrola para falar e muitas vezes nem responde. Em geral, a pessoa que tem a mania de adiar, pelo mesmo motivo que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, ela tem mania também de dar uma enrolada quando fala. É aquela pessoa que fala demais, fala. Olha, falar bastante é gostoso quando a gente está conversando e tudo, não é? Quando tem outras pessoas. Aqui no caso de uma palestra, de um encontro desse, eu tenho que falar mesmo, não tem jeito, a proposta é essa, né? Eu tenho que falar. Agora, quando é uma conversa social entre amigos, se você falou mais do que 3 minutos, mas isso no limite máximo, precisa ser muito interessante para você segurar alguém falando 3 minutos com essa pessoa numa conversa social. Se você falar mais que 3 minutos, esteja certo, as pessoas começam a não prestar atenção. Elas começam a te olhar com aquela cara de fundo infinito. Sei. A pessoa vai embora, ela fica, o corpo fica ali, mas ela vai embora, porque não aguenta. Não tem dinâmica. Uma conversa social, ela precisa ter dinâmica. O social que eu digo, uma conversa entre pessoas, um diálogo entre pessoas precisa ter dinâmica, uma dinâmica gostosa. Você fala um pouco, outro fala um pouco, de repente você precisa falar alguma coisa mais longa, precisa falar um pouquinho mais longo, com objetividade. Isto não tem nada a ver com o prolixismo daquela pessoa que procrastina. Essa sempre fala muito. Ela está o tempo todo fugindo. Ela quer sempre ter razão no que ela está falando. Ela não quer ser contestada. Ela não quer ser colocada na berlinda, em discussão. Ela não quer ter o comportamento dela colocado em discussão. Ela tem muita insegurança. Ela tem um pânico de entrar em contato com ela mesma. Tem muito medo de entrar em contato com ela mesma, porque ela está fugindo dela mesma. A questão toda é essa. Eu preciso fazer uma pequena explanaçãozinha aqui no começo para a gente depois pegar no breu. No nível do ego, físico, mente, emoções, principalmente a mente, no caso, nem sempre o encontro consigo próprio é algo agradável. Então quem está debaixo de crenças ruins, limitantes, de sombras, o contato consigo próprio é muito complicado, é desagradável. Até porque esse sigo próprio, estou brincando, até porque a pessoa, quando pensa em si, ela, quando não tem contato com ela mesma, ela tem contato com alguma coisa que ela não sabia o que é. Por isso que é tão ameaçador. Por isso que as pessoas, de um modo geral, quando não têm o suficiente contato consigo próprias, elas têm muito medo de entrar em contato com uma coisa que elas não conhecem. De repente se revela uma coisa que ela não gostaria de ser. Mas eu não sou isso. O medo é quem, na verdade, ela fica regida pelo medo de possivelmente ser isso, ser aquilo, mas não sei o que, tudo coisa que ela não gosta. Que ela não gosta nos outros e geralmente ela tem nela. Ela tem no nível periférico muitas vezes. Em essência é o ser, é a alma. Mas são coisas que ela não gosta nela mesma. Então ela não gosta nos outros. Ela não olha para ela não quer olhar para ela. Ela não quer saber que ela tem aquilo dentro dela, aquelas características tais que ela odeia nos outros. Então ela morre de medo de entrar em contato com ela mesma. Olhar para si com total isenção é impossível. Não dá para a gente olhar para si mesmo com total isenção. Ou seja, eu sempre vou ser parcial. Eu sempre vou fugir um pouquinho dos meus defeitos, das minhas doenças, das minhas imperfeições, e vou aumentar, eu vou, como é que se diz, hiperdimensionar as minhas qualidades, ou aquilo que eu entendo como minhas qualidades. Né? Então é difícil uma abordagem da gente com a gente mesmo totalmente imparcial. Olhar para si com total isenção é impossível, mas aumentar bem a percepção de si próprio é bem possível e até
recomendável. Isso pode acontecer através de insights isolados, de boas conversas com amigos, em processos de terapia, de coaching ou com ajuda até mesmo espiritual. Não raro esses processos de autoconhecimento em que a percepção de si se mostra inevitavelmente iminente, ou seja, estou lá no processo de autoconhecimento, fazendo um yoga, ou música, ou dança, ou matemática, ou metafísica, estou chegando muito perto de mim mesmo, inevitavelmente a gente começa a se sentir meio com pânico. Eu estou querendo atenuar, eu estou querendo dar uma colorida, mas não, começa a dar pânico. Porque eu começo a ter contato com uma coisa que eu não sei o que é. Eu sei que eu estou chegando perto, mas não sei o que é. A ficha cai no sentido que eu estou chegando perto de mim mesmo, mas estou com muito medo porque eu não sei o que é isso, qual é a consequência. Então, não raro nesses processos de autoconhecimento, em que a percepção de si se mostra inevitavelmente iminente, daqui a pouco eu vou me enxergar, a pessoa começa a notar que vai cair em si, começa o temor de que ela despenque em si. E aí aflora um medo aflitivo que, quando é intenso, pode gerar comportamentos de fobia. Veja bem, gente, eu estou chegando perto de mim, estou no yoga, música, essas coisas, né? Até meditação também. Meditação não dói muito não, porque o negócio é muito mais atrás do ego, não é? Mas são atividades do ego que vão me ajudando a me perceber. A prática do Hatha Yoga, a prática da música, até de esportes também, eu vou me percebendo, chega uma hora que eu tenho medo de despencar em mim mesmo. Isso suposto que eu não me conheça. Claro, quem se conhece não vai ter esse problema, vai se conhecer cada vez mais e gostar de si cada vez mais. Mas no caso da pessoa que não se conhece, ela teme, ela tem medo de descobrir coisas que ela não gosta, no fundo é nela, que ela não gosta no outro. Ela nunca fala, não gosto disso em mim, por isso não gosto disso no outro. Isso pressupõe uma lucidez de quem se autoconhece. Quem não se autoconhece começa a já desqualificar o outro. Desqualifica o outro, desqualifica exatamente naqueles setores em que ela também se desqualifica. Às vezes ela tem uma qualidade que ela enxerga como um defeito e ela desqualifica aquilo no outro. Para ela, na cultura, o superego repressor dela dá a entender para ela que aquilo é um defeito, é uma imperfeição, é uma coisa ruim, é um detrito emocional ou relacional. E ela condena no outro. Então, por isso, quando ela vai chegando perto de si, ela tem muito medo de que se revele que ela é aquilo que ela condena nos outros. No fundo, ela só não sabe ainda. Mas eu quero trocar o verbo ser, por estar. Ela está assim. O estar é relativo ao ego, físico, mente, emoções, não tem nada a ver com ser. O ser é luz. O ser é luz. É paz, é sabedoria, é fluência energética saudável. Quando a pessoa não se conhece, ela se identifica muito com a personalidade dela, a persona. A personalidade é uma máscara, é sempre uma máscara. Se for considerar essa sociedade ainda em estado de praga biológica, todo mundo virado na guerra, então é máscara mesmo, não tem. Você pode até achar, por exemplo, no ashram, em que tem lá alguns gurus e discípulos trabalhando no autoconhecimento, o discípulo que não está na iluminação ainda tem a máscara, tem o ego. Mas é uma coisa bem mais suave, bem mais leve. Quem não sabe o que é autoconhecimento, o cara tem uma máscara imensa, se identifica com essa máscara e acha que ele é isso. Por isso que eu quis trocar o verbo ser por estar. Na verdade, ele está assim. O ego, quando vai por ele mesmo, ele compõe um personagem para se dar bem socialmente, para se virar. E acaba se identificando com aquilo, e muitas vezes odiando, na maioria das vezes se odiando, não gostando, porque aquilo não foi feito para ele, não foi feito para servir o ser dele. Aquilo foi feito para servir o outro, e daí esse ódio de si próprio, baixa autoestima, e o ódio do outro também. Aí essas imperfeições que ele tem nessa configuração, na configuração dessa personagem que ele cria, a personalidade, ele não quer ver. Não quer admitir, então ele atribui ao outro. O outro não sei o que, o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro não sei o que lá, o outro não sei o que lá.
mas é ele. Na verdade não é ele em essência, é o ego dele, a persona dele. Percebe, gente? Ainda não estamos falando do ser. O cara está perdido no ego ainda. O cara não sabe que tem um ser ali, uma sabedoria, que se ele ficar quietinho e meditar, nossa, é só alegria. É só alegria. Aí vem a intuição, vem a percepção, vem a sabedoria, mas ele não sabe disso, ele não foi formado disso ainda. Está lá. De vez em quando ele tem uma intuição, tem um insight e tudo, mas isso aí, nossa, que coisa estranha. Caiu uma ficha. Caiu uma ficha. Quando você está no estado do ser, você vive assim, é como se fosse um tubo por onde só cai ficha o tempo todo. É um tubo que despeja ficha o tempo todo. Quando você está em conexão com o seu ser, estado meditativo. Você meditou, também está nesse estado, mas estado meditativo posterior à meditação, você está nessa fluência de fichas caindo. Ou seja, a ficha caindo, o que é? A percepção. Uma grande, ampla percepção de você, dos outros, de tudo, do universo todo, né? Então, quando a pessoa está na iminência, que não se conhece, ela está na iminência de ter uma percepção maior de si própria, esse medo, esse pânico que bate na porta, pode fazer com que a pessoa gere comportamentos de fobia. São projeções que a pessoa faz desse medo que ela tem de se conhecer, de se perceber. Porque ela tem, no fundo, ela tem certeza de que não vai gostar do que vai ver. E se for considerar só o ego, ela não vai gostar mesmo, porque o ego é limitado. Não, mas esse ego feito para caça, para guerra, é um lixo. Estado de praga biológica, a gente está nesse estado ainda, a gente não é praga biológica. É uma condição transitória. Você hoje, se percebe em estado de praga biológica, você pode sair, começa a meditar. Aí você vai ter a tal da fluência do ser em você. Todo o seu comportamento decorrentemente vai começar a ser totalmente saudável. Gradativamente, é claro. Vai começar a ser saudável. Você sai desse estado de praga biológica. Aí você passa a se gostar, se aceitar, se gostar, né? Agora, a pessoa que não se conhece, ela tem medo, não sabe do que, mas morre de medo. Surge então a conhecida resistência. Aí eu começo a entrar no assunto de hoje, que é a procrastinação, que é a mania de ficar adiando coisas, postergando, enrolar as pessoas. Não, fala, enrola aqui, enrola ali, jogar poeira ou fumaça para as pessoas não perceberem, para eu também não perceber. Aquele cara que fala sem falar nada. Tem muito político por aí que fala, né? Não, porque pergunta assim, o que o senhor vai fazer? Não, porque as condições... Ele usa todo o tempo ali destinado para a entrevista, que ele sabe que o repórter tem o tempo, e não falou nada, porque ele não queria falar. A gente está cansado de ver isso. É usado de uma forma maldosa na relação com o outro. Agora, o cara que procrastina, ele está fugindo dele mesmo. A questão é ali, é com ele. Ele não quer falar muito, ele não quer se expor, ele não quer dar margem a uma crítica, ele morre de medo da crítica, porque ele não se conhece, né? Repetido de forma bem enfática, né? Surge então a conhecida resistência. A pessoa entra num contraprocesso de autopercepção, ela começa a querer ignorar-se. Eu me conheci 30%, nossa, o que vem aí? Os outros 70%, meu Deus, é muito medo. Então, não, faz de conta que eu não me conheço. Então ela começa, é uma vã tentativa de fugir de si próprio. Na verdade é isso. A pessoa começa um movimento de fugir de si próprio, porque ela percebeu que a aproximação consigo próprio é ameaçadora. Não porque ela tenha sentido alguma coisa realmente ruim, não por isso. É porque ela ignora o que vem. O ego não está controlando. Se o ego não está controlando, então ele não vai. Principalmente se tratando de identidade daquela pessoa. Quando a pessoa não tem um preparo, quando não está acompanhada, quando não tem, enfim, não tem um convívio com pessoas que se conhecem, quando não leu sobre isso, né? Quem leu sobre isso, quem se conhece, quem teve convívio com gente que se conhece, vai ter esse medinho também, só que ela vai entender que esse medinho é natural, é do ego, então joga de lado e vamos para o autoconhecimento, que aí depois o ego fica contente, ele vai ficar contente de qualquer jeito, desde que fique quietinho. A pessoa, quando começa a se perceber, e lógico vai ficar com medo, porque não se conhece, morre de medo do que pode vir a ser ela mesma, do que possa vir a ser ela mesma, então ela entra numa vã tentativa de fugir de si própria. Ela vai buscar anestesias existenciais.
Muita televisão, muita comida, muitos pensamentos, aquela mente imperativa, tagarelice que eu acabei de falar agora, o prolixismo, não é? Muito sexo, muito álcool, muito fumo, muito esporte, muito qualquer coisa que faça essa pessoa perder a percepção de si própria, a pouca que ela conseguiu naquele processo. E até a pouquíssima que ela já tinha antes, porque ela quer não ter contato com ela mesma. Olha, é melhor esse personagem aqui, essa personagem aqui que eu estruturei, me sufoca muito, minha autoestima fica no lixo, mas eu sei conviver com isso aqui, isso me dá uma segurança. E vai que eu sou um monge que não como, não bebo, não durmo, e vou lá para o Tibete, e aí como é que fica a vida? São os medos tolos, produzidos sempre pela ignorância. O medo é produzido pela ignorância, sempre. Quando o desejo de fugir de si próprio é grande, a pessoa entra em procrastinação, ato de adiar coisas. As pessoas que têm esse hábito geralmente são muito prolixas, como eu falei, enroladoras, estão em fuga de si próprias. A pessoa que procrastina, ela está dizendo neste ato o seguinte: gente, muita atenção para isso, muita atenção, e procura, agora que eu vou falar isso, tenta verificar se nos seus convivas, parentes, amigos, parceiros afetivos, e você mesma, se não existe esse treco que eu vou falar agora aqui, né? A pessoa que procrastina, ela está dizendo nesse ato o seguinte: não quero ser responsável pela condução da minha própria vida, quero alguém que me carregue. A pessoa que procrastina neste ato, no ato da procrastinação, ela está dizendo, revelando, ela está mostrando o seguinte, ela está dizendo, sem palavras: não quero ser responsável pela condução da minha própria vida, eu quero alguém que me carregue. Porque se eu fizer alguma coisa errada, então aí o culpado não sou eu, é a pessoa que está me carregando. Eu não tenho que tomar uma iniciativa nenhuma, porque na hora que eu tomar uma iniciativa e tiver que pilotar um projeto qualquer, ainda que esse projeto seja o de ser eu mesmo, o responsável serei eu. E por enquanto o responsável por aquilo que apresento para o mundo, o responsável é a sociedade, que construiu a minha personalidade. Ora, eu sou vítima. A minha personalidade é construída pela sociedade, eu prefiro continuar sendo vítima, coitadinho de mim, né? Coitadinho de mim. A sociedade me produziu, né? A melhor coisa que eu pude fazer é ser isso que a sociedade produziu, né? Ainda que eu pague com a minha saúde, que eu pague um preço impagável de asfixia existencial, de doença, de, entre aspas, infelicidade, eu prefiro dizer não saúde, né, de doença no nível relacional, em todos os níveis, amoroso principalmente, fica ausente, o amor fica inviável numa condição dessa. Ainda que eu pague esse preço, eu prefiro, né, a pessoa que se acovarda diante disso, né, ela, do autoconhecimento, da percepção de si própria, e que opta pela procrastinação, porque é uma opção, inconsciente mas ou consciente, ou as duas coisas, ela opta por isso e ela vai se desresponsabilizando pela própria vida. Eu não quero ser responsável pela condução da minha vida. Eu quero aquela pessoa que arruma um emprego, nem questiona se ela ama ou não ama. Aquilo dá para viver, tudo bem, fica lá no emprego, infeliz ou feliz, tanto faz. O que ela não quer é conduzir a própria vida. Ela não quer ter a responsabilidade de ser ela mesma, porque quando você é você mesmo, isso é maturidade emocional, inteligência emocional, aí você arca com os danos e os dividendos também, né? E com danos e com os lucros, prejuízos e os lucros disso aí, não é? E a pessoa que está em procrastinação, tal, um pavor, o pânico de se perceber, ela não quer mais conduzir a vida dela, ela se entrega no mau sentido, ela se encosta, não é se entregar ao acontecer, ela se entrega ao programado, ao cartesiano, as cartinhas marcadas da vida. Eu trabalho até tal idade, depois ali eu me aposento, depois eu faço não sei o que, e você viveu você mesmo, nem sabe o que é a si próprio. E quando começa qualquer conversa que fala, isso é filosofia, isso aí, eu gosto de filosofar, isso não tem nada a ver, a pessoa desqualifica o outro que está lá de repente conversando sobre uma filosofia, sobre um questionamento existencial, que não seja ainda filosofia, né? Filosofia é muito isso também,
mas que seja um questionamento pobrinho, né? Uma coisa pequena. A pessoa foge como o diabo da cruz de tudo que possa provocar um espelho existencial nessa criatura. E denigre, porque ela tem pavor daquilo ali. Então, a pessoa que procrastina, ela está dizendo: não quero ser responsável pela condução da minha própria vida, eu quero alguém que me carregue. Porque se der problema, deu problema, o problema é da pessoa, não é meu. Se der tudo certo, tá bom. Eu não sou eu que estou me carregando mesmo, então o mérito é dele. Mas eu não quero ter mérito, eu só não quero ter problema. A pessoa está focada na sombra. Percebe? Complicado isso aí. É difícil sair de uma situação dessa, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. A razão dessa bagunça é que a própria pessoa gerou um pânico de olhar para si própria. Ela acha que esse olhar é uma ameaça para o disfarce que ela criou para se dar bem socialmente. E de fato é uma ameaça para o disfarce. Só que ela não sabe que lá atrás tem uma coisa muito melhor que o disfarce. Tem ela mesma, que é única, essencial para a humanidade, para ela mesma e para a humanidade. Só que ela não sabe, ela acha que aquela máscara a salva. Na verdade, aquela máscara ali a sufoca, mais a sufoca do que lhe traz vida ou algum benefício existencial. Ela mantém a pessoa apagadinha, respirando pouco, doente, praticamente doente. Uma ameaça para a máscara que ainda a protege da sua própria fragilidade. A questão toda é essa. Porque na hora que você está se conhecendo, você está num projeto de autoconhecimento, meditação, yoga, qualquer coisa que você ame fazer, você vai tomar contato de qualquer jeito com a sua fragilidade, não tem jeito. Mas eu tomar contato com a fragilidade, então eu vou morrer com isso aí, vai ser muito ruim. Não. Você vai passar a enxergar na sua fragilidade a sua força, porque é ali que ela está. A sua força não está no exército que você cria, no monte de diplomas e MBAs e pós-docs que você faz. Tudo isso eu não estou descartando, não estou desqualificando, não, é muito bacana. Mas quando você apoia o valor da sua existência nesses quesitos, nesses objetos, você não está em você. Então, na hora que você começa a se conhecer, você toma contato com a sua fragilidade. Não só com a sua fragilidade, com aquilo que você tem habilidade, aquelas coisas nas quais você tem uma relativa força, e também com as suas fragilidades. Só que quando você percebe, o bacana, o saudável, é que quando você percebe que é uma fragilidade, você, logo no pensamento saudável, na intuição saudável, é aqui que eu preciso operar, é aqui que eu preciso trabalhar. Para, ainda que permanecendo frágil, eu tenha a força na fragilidade. É quando você aceita as suas limitações, quando você aceita os seus erros, você está de bem, está em paz com os seus erros, aí fica tudo bem. A sua fragilidade não é mais ameaçadora. E o cara que procrastina, o cara que foge de si próprio, ele tem certeza que a fragilidade dele vai assassiná-lo, vai matá-lo, vai aniquilá-lo. Por isso ele foge, como o diabo da cruz, da fragilidade. Esse olhar para si próprio se revela uma ameaça para a máscara que ainda protege essa pessoa da sua própria fragilidade. Ainda protege a pessoa de exercer a sua grande força. Ou seja, a pessoa permanece fraca. A cabeça da pessoa fica mais ou menos assim. Tem duas tensões básicas na cabeça da pessoa que está nessa atitude de procrastinação, de fuga de si próprio, que é uma coisa é a outra. Um lado dela, o que está abafado pela angústia e pelo medo, quer desesperadamente vir à luz. A pessoa pensa que foge de si impunemente, ou sem consequências, melhor do que impunemente, sem consequências ruins ou doentes, porque o que ela é fica lá pulsando o tempo todo. Energia parada igual doença, começa a desenvolver doenças. Então um lado dela quer desesperadamente ser expresso, quer vir para fora, quer existir, ser para fora. Essa é e não vem porque tem a tensão da repressão. Não, contato comigo, pelo amor de Deus, contato comigo não. Filosofia, que religião, nossa, nada disso. E vai abafando, e vai sufocando, achando que isso não tem consequência. Ruim tem, doença.
E o outro lado, a outra tensão, de quem está nessa vibe de fugir, né, nessa atitude de fugir de si próprio e que já está na procrastinação. Eu não quero ser responsável pela condução da minha vida, quero alguém que me carregue, né? Outra tensão é a insegurança e o consequente medo de lidar com esse lado que quer vir à luz, impelem a pessoa a fugir de si própria, porque não tem estrutura para se aceitar como é. Então fica essa dupla tensão, dois vetores opostos. Um, seja o que você é; outro, fuja como o diabo da cruz daquilo que você talvez possa ser, porque não sabe, o ego não sabe que a pessoa poderá vir a ser. Esta é uma tensão existencial muito comum em todos nós. A gente morre de medo de exercer aquilo que a gente é, porque a gente tem medo da execração pública, medo das consequências ruins. Só que a gente não sabe que cada vez que eu sou mais um pouco que sou, mais feliz e saudável sou, mais resistente fico às pauladas que eventualmente possam vir de fora. Chega uma hora que o ouvido fica vazado, as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro mesmo. Só que a insegurança, quando eu estou focado no ego, a insegurança não deixa. Não, você vai morrer, você vai ser execrado, você vai ser humilhado, você vai isso e aquilo. Bacana, tanto faz, né? Mas este ego ainda teme o social, ou seja, a referência deste ego medroso é o externo, é o superego repressor, é o conjunto de normas escritas e não escritas. Não estou falando da lei, a lei é necessária, sempre falo aqui, estou falando daquele excesso de repressão. O ego medroso, ele tem medo da execração pública, da exclusão, quando na verdade esse ego nem está percebendo nessa hora que os grandes caras que fizeram grandes criações, promoveram grandes progressos tecnológicos, espirituais, artísticos e por aí afora, esses caras tiveram a ousadia de ser a si próprio. Pagaram um preço, mas pergunta se estava doendo muito. Imagina, o cara está fazendo o que estava gostando, o que ama. O cara descobriu o que ama e aparentemente o cara estava sofrendo, estava privado disso, privado daquilo e tal, mas isso é uma visão do ego. Requer um pouquinho de empatia, gente, para a gente olhar para uma pessoa que está lá numa aparente condição de privação, mas está feliz. É olhar para o olhinho da pessoa e perceber, olha, o cara está feliz, a mulher está feliz, olha só. A condição externa dessa pessoa é uma condição que eu não gostaria, porque eu acho um pouco precário. Isso não tem nada a ver com dinheiro, nem com sociedade, com destaque social, com status social, não tem nada a ver. É uma condição externa que você acha eventualmente desarmônica, ou dicotômica em relação ao que a sociedade prega e impõe. Ela está meio esquisita, mas olha, o olho dessa pessoa é de muita felicidade, ela está sempre legal, ela está sempre bem. Ela faz o que ama. O ego medroso não tem essa capacidade de empatia, porque para eu ter empatia é preciso esquecer de mim. E o ego medroso só pensa em si, só enxerga a si próprio, inclusive no outro. Ele é projetivo por isso, ele enxerga a si próprio no outro. Agora, a empatia requer o que? Eu esqueço de mim, olho você, mas no fundo do seu olho, e vejo o que você está sentindo, não o que eu sentiria se estivesse no seu lugar. Então, voltando, essa tensão, essa oposição vetorial, são dois vetores. Eu tenho um clamor imenso para ser o que sou, e ao mesmo tempo eu tenho uma repressão imensa para que eu não seja o que sou, para que eu nem descubra, porque eu não sei do que eu sou, né? Eu não me investiguei ainda. Então isso é uma tensão constante que existe dentro da gente e que causa sim doença, causa a distância de si próprio aumenta cada vez mais, enquanto eu dou mais força para o vetor que nega a mim mesmo, que pede que eu negue a mim mesmo. A pessoa vive uma personagem criada sob medida para se proteger de viver um lado seu que a fragiliza demais. E quando começa a desmascarar essa personagem fica apavorada. São impulsos contraditórios que no mesmo momento geram estresse e confusão. A pessoa fica cada vez menos perceptiva, até mesmo do próprio ego inventado, criado, forjado pelo social.
Quando a pessoa chega nesse ponto, é importante que ela vá procurar uma ajuda. Quando tem sorte de alguém recomendar ou dela perceber que precisa de uma ajuda, aceitar ajuda, porque entre a pessoa ter um problema e perceber que tem, existe muitas vezes uma distância astronômica. Quando ela percebe que tem e vai procurar ajuda, já é uma grande coisa. Dela procurar ajuda e achar ajuda compatível, boa para ela, já é uma outra questão, né? Então, quando a pessoa chega nesse ponto, é importante que ela vá procurar uma ajuda e que o cuidador perceba que só pela conversa a coisa não vai andar para frente. É preciso ler o corpo da pessoa cuidada e mexer o corpo da pessoa cuidada. Levar a pessoa a ler e perceber o seu próprio corpo. A pessoa vai resistir e talvez se recusar a trabalhar nessa linha, muito provavelmente, porque ali ela vai se aproximar de si própria e ela vem fugindo disso. Só que ela percebeu que tem um problema, ela está lá procurando ajuda, porque esse é o felizardo que percebeu que tem um problema e procura ajuda e achou ajuda. Bingo, ou quase bingo, né? Durante o trabalho, se essa pessoa não fugir, porque muita gente foge, vai para o trabalho e foge, eu estou falando de terapia, de coach relacional, estou falando de outras terapias alternativas, terapia corporal, que é perfeitíssima para isso. Se a pessoa permanece, ela vai ter surtos de verborragia, ou seja, a resistência, a enrolação, a procrastinação. Eu estou aqui para me curar, é só na fala. Aí ela começa a ter verborragia, começa a ter sono, mau humor e por aí afora. Tudo isso conta muito e é passível de uma boa leitura por parte do cuidador. Mas é preciso comunicar sempre que está acontecendo um processo de resistência que, quanto mais intenso, maior o medo de olhar para si próprio por parte da pessoa cuidada. Ele dizia assim: olha, você está com muita resistência, tá? Isso só nos diz que o seu medo é grande. Então, o que tem aí atrás é muito legal. Aí o cuidador tem que ter a habilidade de mostrar, de dar exemplos, ou mesmo até levar essa pessoa a recordar na vida dela pessoas que ela conheceu e viu que solucionaram essas questões. Encontraram-se a si próprias e tornaram-se mais saudáveis. E falar: olha, isso vai acontecer com você. É só você não parar, é só você não desistir. Na maioria das vezes, a palavra é usada praticamente para esconder algo que está revelado no corpo, que é onde a pessoa não presta atenção. Está revelado também na música da voz. Detalhe que pouquíssimas pessoas prestam atenção, a maneira como a pessoa fala. Eu sou uma pessoa muito desreprimida mesmo, o corpo está aqui travado, eu sou muito descontraído, eu sou uma pessoa que tem muita descontração, eu faço muitos exercícios corporais de descontração. O cara é uma pilha de nervos, o cara está dentro de uma gaiola, só não dá para ver a gaiola, mas ele está engaiolado, o corpo está revelando, a palavra está tentando esconder. Agora, um bom cuidador sabe ler o corpo e ver como é que está a pessoa. Estou exagerando aqui, fazendo uma caricatura, mas é só para me fazer entender, tá, gente? Então esse é um detalhe na música da voz. Aqui eu fiz a música da voz também do reprimido. Então a música da voz reflete muito sobre o estado da pessoa. E é importante observar isso. O inconsciente está revelado aí onde a pessoa não presta atenção. Porque onde ela presta atenção, ela falseia. Então ela presta atenção na palavra. E todo mundo está condicionado a ler apenas o que a palavra está dizendo, mas não lê o corpo. E as pessoas ficam assim: meu corpo está dizendo o contrário. Não consciente esse processo. O meu corpo está dizendo o contrário do que eu estou falando com a palavra. E a música da minha voz também está falando o contrário do que meu corpo está revelando. Eu estou mentindo aqui. Tomara que não leiam o meu corpo, porque vão descobrir, vão me pegar na mentira. Mas a pessoa está lá pedindo ajuda, ela está lá numa sessão. Então tem que ir com muita cautela, com muito jeito, para ajudar essa pessoa a perceber que, caminhando para si própria, ela não vai perder nada. Esse processo demora um tempo para cada um. Não tem uma métrica. Se tivesse, não seria bom ou não seria eficiente, porque cada um é um. O inconsciente está revelado bem aí, onde a gente não presta atenção. O prolixismo é uma tentativa da pessoa jogar uma cortina de fumaça na frente do óbvio, que está revelado no corpo, ou seja, naquilo
em que ela não quer ver ou admitir em si próprio. Está no corpo, ela não quer ver, está no corpo ali. Mas na voz ela faz um discurso, ela dá uma tonteada em você. Ela fala tanto que você fica meio tonto. Se você não é muito atento, você acaba entrando no jogo verborrágico dessa criatura e acaba não percebendo o corpo dela, porque é para lá que você tem que olhar. Se ela está na verborragia, música da voz também. A par do prolixismo, de falar muito, esse indivíduo desenvolve outra característica, a de não ouvir. É aquele surdo por opção. Ele não quer ouvir, porque pelo ouvido pode entrar muita coisa que vá colocar em xeque toda a máscara sobre todo o personagem, a personagem sobre a qual está estruturada a vida daquela pessoa. De repente ele ouve alguma coisa e cai sem querer, bem sem querer, uma ficha, e a pessoa entra em surto, entra em pânico, mais ainda. Então ele desenvolve uma surdez inventada. São aquelas pessoas que estão conversando, a pessoa te pergunta uma coisa, você responde. Digamos que a resposta demore 20 segundos. Ela está ouvindo você, mas ela está assim, ó. Ela não está te ouvindo. Ela ao mesmo tempo em que ouve, ela não está deixando entrar o que você fala. Ela ouve e já está providenciando em guerra um cartucho para rebater o que você está falando. Porque ela não quer ouvir, ela fez a pergunta só para conhecer o seu nível de percepção em relação a ela e ver como ela vai se defender. Daí ela vê como é que ela vai se defender, contra-atacar. Percebe? A estratégia é a pessoa que não escuta, ela criou uma surdez. Então ela já está lá se armando com contra-argumentos para rebater o que quer que seja que desconstrua a sua fantasia que ela construiu sobre si própria. Essa pessoa surda, entre aspas, fala só para desnortear o interlocutor. Na verdade, a pessoa está ali para se defender o tempo todo e não para tentar refletir com isenção sobre o que o outro está falando e nem para se expor com verdade. Poxa, mas foi procurar uma terapia, foi procurar um coach de relacionamento, foi procurar uma terapia corporal e a pessoa continua com a resistência? Sim. Ela não consegue se livrar dessa resistência? Alguma coisa nela diz que ela tem que fazer esse processo de autoconhecimento. E ela está lá para isso. Então muito terapeuta fala, pô, mas que saco, o cara vem aqui para se conhecer e ainda fica com resistência, mas lógico que vai ficar. E o trabalho do terapeuta, do coach ou do orientador, terapeuta corporal, é justamente conduzir a coisa de uma forma que a pessoa perceba que esta fragilidade que ela acha que é nociva, não é nociva. Que esta fraqueza não é fraqueza. Que esta máscara mais a mata do que lhe dá vida. E isso é com jeito, isso é com empatia, isso é com amor, gente. Não é com técnica. Você pode até ter a técnica, mas você tem que fazer isso com amor. É um processo amoroso. Você tem que olhar para a pessoa com empatia. Você tem que ver a dor dela. Não o teu saco cheio de estar cuidando de uma pessoa que demora, que tem resistência, que não sei o que. Não é por aí. Não é por aí. Nesse aspecto você está fazendo uma linha de procedimento, de acompanhamento que não tem nada a ver com cura, não tem nada a ver com amorosidade. Né? Aprendi com o meu mestre, meu querido mestre Gaiaça, que ele dizia que a melhor terapia é a terapia do amor. E eu procurei desenvolver isso no meu trabalho e procuro exercer o máximo possível disto do amoroso em relação à pessoa que eu estou cuidando ali como coach relacional, como treinador relacional, né? Que é o que eu faço. E sugerir para as pessoas também que trabalham a ajuda de outras pessoas, em ajuda a outras pessoas, para usarem o mesmo método, porque dá certo, esse dá certo mesmo. Bom, voltando a falar do prolixo, né, da pessoa que joga fumaça, essa pessoa agindo dessa forma em conversas, até mesmo numa terapia ou sessão de coaching, a pessoa não está ali, ela não está presente, ela não está ali nem para se curar. Ela está ali para treinar e aperfeiçoar suas estratégias verbais para confundir os interlocutores. Ela foi com a intenção de se curar, no fundo até que é porque tem um vetor dentro dela que quer existir, que quer botar a luz para fora.
Mas ela também tem muito medo do outro vetor que quer que ela não se conheça. Então esse vetor, quando fala mais alto, ela fica ouvindo o ajudador falar, o palestrante, o que quer que seja, mas ela, poxa, então aqui eu posso arrumar um argumento, ou fazer uma cara disso, fazer uma cara daquilo, só para não ser descoberto, só para eu não entrar em contato com esse lado meu, continuar fingindo que não existe esse lado meu, e que meio que me cutuca de vez em quando e me incomoda. Essa pessoa está ali, quando esse lado sombra dela predomina, ela está ali para aprimorar as suas técnicas de abordagem, persuasão, retórica, controle e manipulação. Verborragia denuncia a fuga da percepção de si próprio. Quem fala demais e demais, esse demais que fala sem parar e não te considera na conversa, ela nem está falando com você, ela está fugindo de si própria. É só isso que ela está fazendo ali. O corpo nunca é prolixo, então olha para o corpo. O corpo ou nada. No caso de um processo de coaching, se o coach não direcionar o trabalho para o corpo, ele vai ficar andando em círculos com o cliente. É o cachorro correndo atrás do rabo. Se a pessoa não quiser trabalhar o corpo, então é melhor parar o trabalho, porque de fato o trabalho já está parado. Se a pessoa de fato não quer nunca trabalhar o corpo, você percebe que a resistência permanece, fica cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, muito tempo a pessoa se nega totalmente, então é melhor parar o trabalho. Não é desistir da pessoa, do cliente, de jeito nenhum. É você parar o trabalho para a pessoa refletir um tempo, não precisa nem falar isso, olha, vamos parar o trabalho porque até agora eu não sinto você disponível para ele. Ah não, mas eu estou disponível, olha, não sinto, vamos trabalhar o corpo? Ah não, não, hoje não, semana que vem, não. Não quer mesmo. Então aí é a hora de você dar uma pausa, a pessoa vai, se voltar para você, tudo bem, se não voltar, que volte, vamos rezar para que essa pessoa volte para alguém que possa cuidar dela via corpo, porque é pelo corpo que a coisa vai modificar. A palavra esconde, vamos lembrar disso, né? A palavra esconde, o corpo revela quando a pessoa não presta atenção no corpo. A música da voz revela quando a pessoa não presta atenção na música da voz. Se você tem essa questão da procrastinação, e quem não tem, bem-vindo ao clube, todos nós a temos um tanto. Se você tem essa questão da procrastinação, você precisa meditar muito. A meditação vai ajudar no seu contato com você mesmo da forma menos doída possível. A gente fica achando que vou meditar, vou ter contato comigo, vou mudar de repente, eu não vou ser mais dono de mim. Você já não é dono de mim, se está nesse esquema de fuga de si próprio e procrastinação. É o medo que está se apropriando de você, não é você. A meditação vai fazer essa fusão, não vai ser um corte de um dia para o outro você é outra pessoa, não existe isso. É uma fusão em que você vai se desapegando dessa personagem na medida que você vai dando existência para o seu ser. Até porque o treino da meditação é uma coisa que demora um tempo, não é de uma hora para outra que você fica um meditador, você fica um meditador 100% eficiente, demora, é um processo. E que bom que ele vai por fusão, né? Ele vai diminuindo aos pouquinhos o seu medo e ao mesmo tempo vai aumentando a percepção de si próprio. É extremamente harmônico, natural, saudável. É a forma que eu entendo que é menos doída para você fazer isso. Se você está fazendo um trabalho qualquer terapêutico que não inclua meditação, inclua você a meditação na sua vida. Só foge de si próprio que não se conhece. É muito louca essa frase aqui. Se eu me conheço, eu me amo. Por que eu vou fugir de mim? Tá bom? Uai. Só foge de si próprio quem não se conhece. Na verdade, quem foge de si próprio está fugindo de uma ilusão. Se você está fugindo de você, e quem não está um tanto, aquilo de que você está fugindo é uma ilusão, não é fato, não é a realidade. É uma ilusão que você criou a respeito de você naquele aspecto. Está fugindo de um fantasma aterrador que criou como identidade para si próprio, total ou parcialmente de você, né? Só a meditação pode te apresentar a você mesmo, só a meditação pode te dar o prazer de conhecer você mesmo. Depois disso você não foge de nada e nem de ninguém, muito menos de si próprio. Depois disso você poderá até estar só, mas na melhor companhia do mundo, que é você mesmo. E vai viver com paz de espírito, a tão desejada
a tão almejada, a tão necessitada paz de espírito. E isso, minhas amadas, meus amados, com muito, mas muito foco no afeto. Dessa forma eu encerro a explanação do nosso tema de hoje, procrastinação, como sair disso. Vamos passar para a segunda parte aqui, que é o exercício de meditação, que é justamente para a gente se conhecer e não ter que entrar nessa procrastinação e outros artifícios de fuga.